Estamos aguardando uns minutinhos para iniciarmos o nosso programa Despertando com Deus, nosso programa diário. Dando só mais um tempinho para o pessoal poder acessar a live. Bom dia, Edu. Como é que tá com a Tis? Como é que tá a Juliana? Como é que você está? Tudo na paz de Deus, tudo na tranquilidade. Tô só dando uns minutinhos pra gente poder iniciar a live, tá? Para dar tempo do pessoal acessar. Bom dia, pai. Tudo bem? Compartilhem aí a live. Mais um minutinho, tá? Bom dia, Alessandra. Estamos orando pela Giovana, viu? Já já nós vamos iniciar. Já já nós vamos iniciar a oração pelo Felipe, sim, pai? Com certeza. Bom dia, Beatriz. Coloca o nome delas aí, eu sei da Giovana que você falou naquele dia, né? Ela não dorme à noite. Bom, gente, bom dia, tudo bem? Graça e paz. Graça e paz da parte do Senhor. Quinta-feira, 29 de outubro, exatamente 8h38 da manhã, estamos iniciando mais um Despertando com Deus, o oitavo Despertando com Deus da série. Ah, entendi, Alessandra. Pode deixar, com certeza, pai. O 8º episódio da série, né, Despertando com Deus. Esse momento nosso devocional diário. Pode deixar, Alessandra, vamos orar assim. Ju e Giovana. Esse momento devocional diário nosso em que a gente se encontra, se reúne para iniciar nosso dia na presença do Senhor, né? Sei que muitas vezes
as nossas... Ali, pode deixar que eu vou orar pela Ju e pela Giovana, tá bom? Eu sei que muitas vezes, pela correria do nosso dia a dia, nós às vezes ficamos meio sem tempo, né? Fabiana, tudo bem? Bom dia. Nós ficamos meio sem tempo de guardar um tempinho, né? Separar um tempo para estarmos com Deus. Mas esse nosso programa Despertando com Deus é a oportunidade que o Senhor nos dá de iniciarmos o dia na presença do Senhor. Amém? Vamos consagrar o nosso dia a Deus, vamos consagrar as nossas lutas diárias, aquilo que vem pela frente aí que nós não sabemos, né, do nosso dia. Vamos colocar tudo nas mãos do Senhor, a fim de que Ele possa nos guardar, né, nos proteger, nos guiar, estar conosco, né, no nosso passo a passo, no nosso dia a dia. O texto de hoje que eu quero compartilhar com os irmãos está em Marcos 1. Marcos, capítulo 1, versos 44 a 45. Marcos 1. Se você puder abrir sua Bíblia aí. Vou dar um tempinho aí para você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Pegaram aí a Bíblia? Abriram aí? Marcos, capítulo 1. A partir do verso 40, a Bíblia diz o seguinte: aproximou-se dele, Jesus, né, obviamente, um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, verso 41, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, seja limpo. Versículo 42, e tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, Jesus logo o despediu, dizendo-lhe: olha, não digas nada a ninguém. Porém, vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que isso lhe sirva de testemunho. Bom dia, Esther. Verso 45, mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia mais entrar publicamente na cidade, e conservava-se então fora, em lugares desertos, e de todas as partes pessoas iam ter com ele. Esse verso de Marcos aqui, né, esses versos de Marcos no capítulo 1, falam de um leproso. Vamos lembrar que a Bíblia, quando fala de lepra, né, sempre quando a Bíblia fala de lepra, ela fala de pecado. Então, obviamente que era um leproso, um doente mesmo, né, um doente físico, né, acometido pela hanseníase, pela lepra. Mas, toda vez que a Bíblia fala dessa doença, a Bíblia fala traçando um paralelo com a vida de pecado. Esse leproso aproximou-se diante de Jesus. O que era o leproso na época de Jesus? O leproso na época de Jesus era um camarada que ele não podia fazer nada na sociedade. Ele era um antissocial, né? Havia uma cidade, um local separado em cada cidade para que os leprosos ficassem, os leprosários. Ali era território inadentrável, ninguém chegava naquele território. O leproso ele não podia estudar, o leproso ele não podia trabalhar, o leproso ele não podia casar. Porque quem quer casar com o leproso? Lepra, tudo bem, hoje a lepra ela é tratável, tem cura, mas na época de Jesus, bom dia Cristiele, graça e paz, querida. Mas na época de Jesus, a lepra ela era sinônimo de morte. Um leproso, um acometido pela lepra, ele morreria fatalmente, ele não seria possível ter cura. Então, esses leprosos, eles vagavam por aí, né? Como se fossem fantasmas, né? Como se fossem zumbis. Eles não tinham contato social, eles não tinham cuidado de ninguém, carinho de ninguém. Se fossem casados, tudo tinham que abandonar as famílias, né? Tinham que ficar relegados a viver à margem da sociedade. Ficavam relegados a ter uma vida de isolamento e solidão. Pobreza, miséria, fome, né? Muitos leprosos morriam de fome, por exemplo, né? A lepra, a época de Jesus, era algo, hoje já naquela época era algo extremamente
mais sério, né? Ela não nos trazia somente consequências físicas, trazia também consequências sociais, uma série de outras coisas. Então esse leproso se aproxima de Jesus, né? Nessa passagem que nós vimos, cai de joelhos diante do mestre, né? E roga-lhe, né? Pede a ele: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Eu quero ressaltar com vocês algumas coisas nesse texto. A primeira questão que eu quero ressaltar com vocês, bom dia Pereira, é a postura do leproso. Ele se encontra diante de Jesus, diante do mestre, e qual é a primeira atitude que ele tem? Pôr-se de joelhos, né? Cair de joelhos, olhar para Jesus, entendendo que ali na sua frente estava alguém mais poderoso que ele, né? E com humildade no coração, ele roga, né? Ele impede, ele suplica ao Senhor: Senhor, se tu quiseres, bem pode limpar-me. Em Mateus capítulo 5, nós começamos a ler uma passagem da época de Jesus, que é conhecida como o Sermão do Monte. E nesse Sermão do Monte, a primeira das bem-aventuranças, ele começa a falar de várias bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, né? Bem-aventurado é aquele tal. A primeira das bem-aventuranças, Jesus Cristo fala: olha, bem-aventurado os pobres de espírito, né? Aqueles que são humildes, que se reconhecem pecadores, que se reconhecem pequenos diante de um Deus Todo-Poderoso. A atitude desse leproso aqui, ela me remete totalmente a essa bem-aventurança. O leproso diante de Jesus, ele cai de joelhos e se reconhece humilde, se reconhece pequeno diante do grande mestre. E muito diferente do que nós temos visto por aí, ele não provoca o mestre, né? Ele não é um provocador de milagres, como muitos têm dito. Ele simplesmente se coloca diante de Deus e fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele também reconhece, além dele reconhecer o poder de Jesus, ele reconhece a soberania do mestre. Claro que ele clama pela cura, mas ele coloca isso diante da vontade do Senhor, né? Senhor, se for da sua vontade, que o Senhor me cure. Esse leproso, ele estava pronto até para não ser curado. Se não fosse plano de Deus, se a cura da lepra nesse senhor, nesse homem, não glorificasse o nome de Deus, não estivesse nos planos do Senhor, ele aceitaria de bom grado. Tamanha a humildade com que ele se coloca diante do mestre. E a Bíblia vai dizer no verso 41 que Jesus, movido de uma grande compaixão, estendeu a mão sobre ele, tocou e disse: quero, seja limpo. E tendo dito isso, esse leproso ficou limpo. E Jesus pede para ele: olha, não fala nada ainda a ninguém. Aqui, Jesus ainda não tinha, ainda estava no começo do seu ministério, né? Ele ainda não tinha executado nenhum grande milagre dessa forma, né? Ele ainda não tinha, não era um momento ainda de que esse leproso saísse por aí e espalhasse a notícia, né? Tanto que Jesus pediu para ele: olha, não fale nada a ninguém, só se apresente diante do sacerdote com aquilo que Moisés fala, né? Aquele sacrifício de agradecimento, de ação de graças, para que isso sirva de testemunho do que te aconteceu. Mas o leproso não aguentou, a notícia era tão boa, aquilo que ele recebeu era tão bom, a bênção que ele recebeu era tão boa, que ele saiu espalhando aos quatro cantos, espalhando para todo mundo. E a palavra de Deus no verso 45 vai dizer que Jesus já não podia mais entrar publicamente na cidade, ele tinha que se conservar, né, nos lugares desertos. E mesmo assim, de toda parte vinham pessoas ter com Jesus. Outro ponto que eu quero salientar com vocês, além dessa primeira postura do leproso, eu quero salientar para vocês a segunda postura do leproso. O leproso recebe então uma bênção grande, a cura da lepra. E como eu falei no começo, a lepra, quando a Bíblia fala de lepra, ela traz um paralelo com o pecado. Quer dizer, ele teve ali o perdão, né? Ele recebeu ali o perdão, a limpeza, a purificação. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. E se todos nós, como Romanos 3,23 fala, que todos nós pecamos, né? E estamos destituídos, distantes da glória de Deus.
esse ato de pedir perdão, né, esse ato de se colocar diante de Deus, ele é um ato extremamente necessário, ele é uma postura extremamente necessária a nós. Então nós recebendo esse perdão, no caso dele, recebendo essa cura, ele recebendo essa bênção, ele não aguentou, ele não suportou guardar isso com ele. Foi algo tão grande, foi algo tão tremendo, que ele saiu por aí espalhando para todo mundo. E eu quero então trazer isso aí num paralelo para a nossa vida. Será que nós temos nos colocado diante de Deus com essa postura de humildade que o leproso se colocou diante de Jesus? Será que nós, ao orarmos, ao fazermos as nossas súplicas, os nossos pedidos, nós temos colocado, Senhor, seja feita a sua vontade? Ou será que é próprio nosso, né, nós querermos que a nossa vontade sempre prevaleça? Nós queremos que seja feita sempre a nossa vontade em detrimento da vontade do Senhor? E principalmente, será que nós temos espalhado Jesus como este leproso fez ao receber a sua bênção? Será que nós temos lembrado de agradecer ao Senhor? Será que nós temos lembrado que as bênçãos que nós recebemos, elas vêm do Senhor e nós temos espalhado isso aí aos quatro cantos? Ou nós temos ficado quietos? Infelizmente, queridos, eu tenho visto muito cristão, muito crente, né, defendendo seu time de futebol com unhas e dentes, defendendo o seu candidato político com unhas e dentes, se expondo nas redes sociais de forma veemente, de forma verdadeira. Eu tenho visto cristãos falando de diversos assuntos de forma pública, quem dera nós tivéssemos a mesma ânsia, né? O mesmo anseio, não ânsia, o mesmo anseio, né? O mesmo anseio de falar de Jesus da mesma forma que a gente fala do nosso time de futebol, com a mesma paixão que a gente fala do nosso time de futebol, da mesma forma que a gente defende o nosso político ou a nossa posição política. O que a palavra de Deus vem nos dizer aqui: coloquem-se diante de mim, diante do Senhor, com humildade ao realizar as suas súplicas. Entenda que a vontade de Deus, ela é soberana sobre todas as coisas. Às vezes não é o momento de você receber aquela bênção, ou às vezes aquela bênção, ela não vai vir para te abençoar verdadeiramente. O Senhor sabe de todas as coisas. E principalmente, ao receber essa bênção, não se esqueça daquele que te abençoou. Espalhe isso por todos os cantos. Então, diante dessa palavra hoje, eu quero então orar pela sua vida e orar por todas as intenções que têm sido colocadas aqui na nossa live diária. Não se esqueça, de segunda a sábado, a partir das 8h30, se Deus permitir, nós estaremos aqui juntos para um momento de louvor, de adoração e de consagração do nosso dia ao Senhor. Mas agora eu quero orar por você. Feche seus olhos aí onde você está, eleve o seu pensamento ao Senhor. Apague da sua mente tudo aquilo que te impede de servir a Deus. Apague da sua mente os boletos, os problemas, tudo aquilo que tira o seu foco, a sua concentração, e foque-se somente em Deus nesse momento. Pai Santo, Deus de misericórdia, Deus de bondade, na sua presença estamos te louvando, te adorando. Pai, glorificando o teu santo nome, porque tu és santo, tu és bom em todo tempo. Somente tu, Senhor, és o dono de todas as coisas. O Senhor é a expressão da bondade, do amor, da sabedoria. E agradecidos somos, Senhor, por isso. Nessa manhã estamos aqui, Pai, certos de que precisamos ter uma atitude de humildade diante de Ti, reconhecendo-Te, Senhor de todas as coisas, Pai. Entendendo que a Sua vontade ela é sempre melhor e maior do que a nossa, Pai Santo, e querendo que o Senhor fomente no nosso coração cada vez mais a necessidade de levar o Seu amor e a Sua palavra
a quem necessita. Pai Santo, abençoa a pessoa que está assistindo essa live, que está assistindo esse vídeo. Abençoa nas suas necessidades. Abençoa a Giovana, a Ju, as filhas da Alessandra, que aí estão encarando um problema de saúde. Pai Santo, o Senhor sabe de todas as coisas, portanto, faça a Giovana dormir. Pai Santo, cure a Ju também. Use os psicólogos, use os médicos. Pai Santo, use os meios que forem necessários a fim de que elas possam encontrar a cura. Abençoa o lar da Alessandra. Abençoa meu primo Felipe. Pai Santo, recebe a Gisele aí em seu meio, né, de braços abertos. Pai Gisele, que nos deixou essa madrugada. Dê forças ao Felipe, à família, a todos para suportar esse momento. Enfim, Pai, abençoe a todos nós, a todas as necessidades colocadas, a todos os pedidos que estão guardados no nosso coração. Tu conheces as nossas necessidades. Visita essa pessoa que está nos assistindo, visite o seu lar, a sua casa, Pai Santo, a fim de que ela possa também, ou ele possa também, vivenciar e receber os seus carinhos e os seus cuidados. Que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Dá-nos uma quinta-feira abençoada e um restante de semana repleto de vitórias na sua presença. Essa é a oração que fazemos nessa manhã, no maravilhoso e doce nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe a sua vida de forma grandiosa. Já vamos aí para quase meia hora de live. Eu quero que você saiba que nós estaremos aqui, se Deus permitir, de segunda a sábado, diariamente, para louvarmos e compartilharmos a palavra. Então compartilhe também, compartilhe essa bênção, para que mais pessoas possam receber e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Eu quero que Deus abençoe o seu dia, a sua família, né, suas atividades nesse dia. E não se esqueça do Senhor durante o dia. Lembre-se dele em todo tempo e em todo lugar, tá bom? Amanhã nos vemos novamente, se Deus assim permitir. Um grande beijo no seu coração. Abraço, tchau, tchau.